Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Porciúncula e esse é o canal Infinitas Leituras. Um outro capítulo que tem nesse livro aqui é Um Certo Capitão Rodrigo, e eu fico muito tentada a dizer que esse capítulo é o que eu mais adoro nesse livro. Esse capítulo vai mostrar a chegada do Capitão Rodrigo em Santa Fé. E o Capitão Rodrigo, ele tem um jeito espalhafatoso, gritão e de não aceitar injustiça, mas ele é muito amigo das pessoas. Então ele conquista tanto as mulheres, porque diz aqui que ele é muito bonito, e conquista também os homens, porque ele é muito amigo e gosta de festa, e gosta de jogar, e gosta de fazer várias coisas assim, e tomar os tragos dele lá. Então ele também faz alguns amigos e faz alguns inimigos, claro, né? Mas de um modo geral, assim, ele é um homem bem galanteador e conquistador de amizades, mas ele também é muito mulherengo. Então aqui, no início do capítulo, ele vai contar um pouquinho sobre a chegada do Capitão Rodrigo, e essa parte eu adoro. Eu vou ler uns pedacinhos aqui pra vocês. Toda a gente tinha achado estranha a maneira como o Capitão Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé. Um dia chegou a cavalo, vindo ninguém sabia de onde, com o chapéu de barbicacho puxado para a nuca, a bela cabeça de macho altivamente erguida e aquele seu olhar de gavião que irritava e ao mesmo tempo fascinava as pessoas. Devia andar lá pro meio da casa dos 30, montava um alazão, trazia bombachas claras, botas com chilenas de prata e o busto musculoso apertado num domã militar azul com gola vermelha e botões de metal. Tinha um violão a tiracolo, sua espada apresilhada nos reios rebrilhava ao sol daquela tarde de outubro de 1828. E o lenço encarnado que trazia no pescoço esvoaçava no ar como uma bandeira. Apeou na frente da venda do Nicolau, amarrou o alazão no tronco de um cinamomo, entrou arrastando as esporas, batendo na coxa direita com o rebenque e foi logo gritando, assim com ar de velho conhecido: "Buenas e me espalho, nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou detalhe." Então, eu não sei, eu amo o Capitão Rodrigo, eu adoro ele assim, de paixão. E eu gosto muito desse livro em geral. Eu já vi o filme, tem um filme assim recente que fizeram, que o Thiago Lacerda é o Capitão Rodrigo e a Marjorie Chiana é a Bibiana, que também aparece nesse capítulo aqui, né? E eu adoro aquele filme, eu acho lindo. Tem uma minissérie muito antiga que passou na Globo que eu não vi ainda, mas assim eu quero muito ver. E também tem uma peça de teatro do Grupo Cerco aqui de Porto Alegre, que eles fizeram uma peça de teatro sobre o Sobrado, e eu assisti, amei, assim, ó, tomara que eles continuem, né, refazendo esses espetáculos, porque são muito legais. Então, nesse capítulo a gente vai ter contato também com uma outra personagem feminina muito forte que tem nesse livro, que é a Bibiana Terra. A Bibiana, ela é neta da Ana Terra e aqui no livro fala que ela tem muitas características da avó. É uma personagem muito forte, muito decidida, determinada. Ela não vai simplesmente fazer o que a sociedade acha melhor ela fazer. Não, ela vai fazer o que ela tá a fim de fazer. E ela se apaixona pelo Capitão Rodrigo. Então agora a gente vai presenciar o verdadeiro nascimento da família Terra Cambará em Santa Fé. Uma coisa que eu amo muito nesse livro é o papel da mulher, porque o Érico Veríssimo, ele retrata muito bem isso. Ele mostra que nessa época tinha muito machismo, as mulheres elas eram maltratadas, elas não tinham lugar na sociedade, mas ele mostra isso de um jeito muito delicado, porque ele mostra do ponto de vista das mulheres. Na verdade, esses livros aqui do Érico Veríssimo, eles são narrados predominantemente pela visão das mulheres. É as mulheres que estão vendo o que acontece nas cidades e nos vilarejos quando os maridos vão para as guerras. Elas narram essas guerras do ponto de vista delas, mostrando o que acontece com as pessoas que ficam, com as pessoas que esperam, sabe? As mulheres sem os seus maridos, sem os seus filhos. Então eu acho muito bom isso, e porque mostra
como essas mulheres influenciavam esses homens também. Elas não agiam diretamente, não tinham voz ativa, mas por trás eram elas que mantinham a ordem, eram elas que mantinham essa organização toda enquanto os homens iam para a guerra. Elas trabalhavam muito, elas cuidavam dos filhos, cuidavam dos velhos, da casa e esperavam seus maridos, né? Então eu acho que essa parte é muito sensível. O Érico Veríssimo consegue mostrar toda a força e a importância das mulheres nessa época. Eu acho muito legal. Em 1835 está ocorrendo a Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul, e o Capitão Rodrigo, e junto com outros homens naquela época ali da cidade, vão participar da Revolução Farroupilha. O Capitão Rodrigo, como eu falei antes, ele tem um senso de justiça assim bem forte. Ele não gosta de injustiça, ele tem alguns pensamentos um pouco diferentes dos homens daquela época, né? Eu vou ler rapidinho para vocês aqui. Por exemplo, ele está conversando com o padre Lara, que é o padre de Santa Fé, e se torna um grande amigo do Rodrigo, e ele fala assim: se eu fosse dono do mundo, fazia algumas mudanças. Aí eu vou pular o diálogo do padre e vou falar só o dele. Acabava com essa história de trabalhar. Fazia os filhos virem ao mundo de um outro jeito. Eu vi o que Bibiana sofreu e é medonho. Dividia essas grandes sesmarias de homens como o Coronel Amaral. Dividia e dava um pedaço para cada peão, para cada índio, para cada negro. Aí o padre falou assim: não vá me dizer que ia libertar os escravos. E ele disse: e por que não? Acabava com a escravatura imediatamente. Então, assim, mostra aqui no livro que ele não aceitava a injustiça. Se ele via alguém batendo num escravo, ele ou batia na pessoa que estava batendo no escravo, ou batia na pessoa que estava maltratando algum animal. Então, o Capitão Rodrigo, ele também tem esse senso, assim, de justiça que acaba cativando a gente. Apesar dele ser muito mulherengo, ele é viciado em mulher, ele fica dando bandinha por toda a cidade, ele tá sempre enrabixado com alguém, mas tirando isso, o Capitão Rodrigo é muito legal. Então, assim, eu amo esse livro, acho a história muito bonita, a escrita do Érico é maravilhosa, eu recomendo para todo mundo. Não é um livro chato, é um livro bem legal de ler, não é muito arrastado. Claro, tem algumas partes um pouco mais arrastadas do que outras, mas eu acho que é um livro bem tranquilo de ler. E eu vou ler essa trilogia toda em ordem, então eu já comecei a ler o Continente 2 e eu vou vir fazer vídeo de cada livro para vocês. Recomendo a todo mundo essa leitura. Eu vou ler uma parte aqui pra vocês que pra mim fecha com chave de ouro o que significa o continente e o que o Érico Veríssimo achava de tudo isso que ele acabou escrevendo, né? Que ambientou principalmente as guerras nesse livro. Mas a flor do continente se perdeu. Os campos ficaram desertos, as mulheres de luto. As casas viraram tapera. Cidades empobreceram, cemitérios cresceram. Os urubus engordaram. E muita gente até hoje passa necessidade por causa dessa guerra, e os que antes não tinham nada, depois dela ficaram com menos. Eu acho que isso resume muito bem o que as guerras causaram no Rio Grande do Sul nessa época, né, que era a época de formação do Estado. Essa também era a opinião do Érico Veríssimo sobre o que as guerras faziam com as pessoas e com as cidades, né. Então, leiam esse livro, por favor, e continuem acompanhando, que eu vou gravar um vídeo para cada um dos 7 livros, no caso dos outros 6 livros que faltam. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam esse livro. Se vocês já leram, comentem aqui embaixo, deixem pra mim a opinião de vocês, o que se vocês gostaram, o que vocês mais gostaram no livro, se vocês ficaram interessados em ler. Se vocês gostaram, dê o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada por ter assistido, desejo a vocês infinitas leituras e até o próximo vídeo.